Graças a paz, igreja. Tudo bem com vocês? Queria dividir uma palavra com vocês. Queria ser bem breve. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Queria fazer uma oração com vocês para meditarmos nesta palavra, para Deus falar conosco tudo aquilo que Ele quer nos ensinar e nos revelar através dessa palavra. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, queremos te agradecer, Senhor, e te louvar por este momento, Senhor. Queremos meditar na tua palavra e ouvir, Senhor, Pai, a tua verdade, Jesus. Pai amado, fala conosco, Senhor. Fala comigo, Senhor, Pai, com os teus filhos. Abra, Senhor, o meu entendimento e o entendimento dos teus filhos, Senhor. Revela, Senhor, o oculto da tua palavra e manifeste a tua glória, Pai. Que o Senhor cresça e se engrandeça, que eu diminua, Senhor. Me esconda atrás da cruz do Calvário, faça com que resplandeça a tua verdade, Senhor, ó Pai, o teu brilho e o teu querer, Pai amado. Em nome de Jesus, que eu desapareça, Pai, que o Senhor apareça, Pai, mostrando o teu querer e a tua verdade. Em nome de Jesus, fala conosco, eis-nos aqui, Pai, sedentos para ouvir a tua voz e a tua palavra. Amém, irmãos? Queria dividir com vocês aquilo que Deus falava ao meu coração a respeito dessa palavra, uma palavra muito conhecida, mas que eu já também ouvi ser ministrado de tantas formas, né? Porque o próprio título diz que Eliseu aumenta o azeite da viúva através de uma palavra profética. Mas se nós formos analisar aqui, Deus ele agiu também através da fé daquela mulher, porque ela fez o milagre dela acontecer através da sua fé, porque creio eu que não bastava somente uma palavra do homem de Deus, se não tivesse uma atitude de fé daquela mulher. É por isso que eu queria aqui intitular essa palavra como um momento de intimidade com Deus, né? A nossa intimidade com Deus. Porque essa palavra nos diz aqui que ela chega até Eliseu dizendo que o seu esposo, que era servo de Eliseu, havia falecido e que ele era temente a Deus e seu servo, que agora os teus filhos estavam sendo levados pelos credores como escravos, né? Porque ela não tinha dinheiro para pagar as dívidas que o seu marido deixou. Eu não quero entrar aqui a respeito da vida do marido dela, que deixou dívidas para ela, mas eu quero falar a respeito do momento agora dela ter a fé, porque até então ela disse que o marido dela era temente a Deus, servia ao profeta, mas agora o particular que Deus quer agir é na vida daquela mulher, porque ele fala para ela, o profeta diz para ela: o que te hei eu de fazer? Declara-me o que tem na sua casa. E ela diz para ele: sua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Então ele disse: vai,
Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que tiver cheio. Eu aprendo algo muito interessante nessa palavra, que Deus, ele poderia ter usado o servo dele para ir até a casa dela. Eu já ouvi muitas pessoas pregarem que Eliseu foi lá e deitou o azeite, mas não. A Bíblia é bem clara quando diz que ele só liberou uma palavra. Ela foi, ela teve que agir, ela teve que ter um momento de fé. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas neste momento, que nós precisamos ter a nossa atitude de fé. Às vezes nós acabamos nos prendendo nas orações dos nossos líderes, às vezes nós esperamos muito pelas orações dos nossos pastores, mas Deus ele nos chama para também buscar, para também nos achegar mais perto, porque os nossos líderes, os nossos pastores, eles também precisam das nossas orações, eles também precisam da nossa união, da nossa fé, também precisa que nós nos acheguemos, porque juntos, se nós todos buscarmos, se nós todos tivermos fé, tivermos a vontade de servir a Deus, nós vamos crescer espiritualmente, seremos realmente um corpo, porque um depende do outro. A Bíblia mesmo nos diz que o corpo, ele depende, uma parte depende da outra, que nenhum membro age sozinho, mas que um depende do outro membro. Então, o que eu aprendo, que o profeta ele disse para ela, vá para a tua casa, entra, fecha a porta sobre os teus filhos e deita o azeite. Antes pede os vasos para os vizinhos. A primeira ação que aquela mulher tinha que ter de fé. Primeiro ela tinha que crer que ela iria conseguir os vasos. Pedir para os teus vizinhos, ter um bom relacionamento com os teus vizinhos, ter uma boa impressão ali na sua vizinhança, porque ela poderia ser uma mulher mal vista ou ser uma mulher mal falada e chegar ali e ninguém emprestar os vasos para ela. Mas não, ela conseguiu os vasos emprestados e ela pediu para os seus vizinhos os vasos. E a Bíblia nos diz a segunda coisa, que ele diz, entra, fecha a porta sobre ti e deita o azeite nos vasos. Segunda coisa que eu quero aprender aqui é que agora ela tinha que ter a fé. Talvez por um momento na vida daquela mulher ela se prendeu à fé do esposo, que estava servindo ao profeta. Talvez ela não teve um particular com Deus ainda, mas este era o momento de ela clamar, de ela buscar a Deus. Porque não bastava somente deitar o azeite ali, mas ela tinha que crer naquilo, ela tinha que acreditar que iria acontecer um milagre na vida dela. Assim como foi com Naamã, quando o profeta disse para ele, vai, mergulha 7 vezes o Jordão, que assim você será curado da lepra. Ele foi, se ele não mergulhasse com fé, não iria acontecer nada. Mas ele foi, depois de mesmo assim ter se revoltado com o rio que ele iria mergulhar, através dos conselhos dos seus servos, ele mergulhou e ele foi curado. Então, tem que ter uma atitude de fé nossa, né? Não é só a palavra liberada, mas também a ação para que a palavra se cumpra na nossa vida. E aquela mulher entrou para dentro da sua casa. Isso que eu quero também trazer para as nossas vidas. Às vezes nós dividimos as nossas vidas com tantas pessoas, mas existem coisas que nós temos que trazer para dentro da nossa casa. Existem coisas que nós temos que trazer para dentro do nosso particular com Deus, porque é isso que Jesus disse lá quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e assim orareis ao Pai em secreto, que atende em secreto. Então, nós temos que se achegar no particular com Deus. Essa mulher teve um momento de se achegar no particular com Deus, onde ela tinha que crer e derramar ali o azeite sobre aquela botija. Então, ela começou a derramar o azeite e os vasos foram sendo cheios. E creio eu que, da mesma maneira que os vasos iam sendo cheios, aquela mulher ia sendo renovada através do Espírito Santo, aquela mulher ia sendo cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança. Não era só os azeites que estavam sendo cheios, mas a vida dela estava sendo
cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança, cheia de paz, cheia de alegria. Talvez aquela mulher estava triste, talvez aquela mulher estava deprimida, talvez ela estava desesperada sem saber o que fazer, porque era a maneira que ela estava no momento antecedente deste milagre. Desesperada, sem saber o que fazer, iria perder os teus filhos para serem escravos. Mas não, ela teve fé e ela continuou derramando o azeite. E da mesma maneira que os vasos iam sendo cheios, ela também ia sendo cheia do Espírito Santo. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta sobre ti, clama a Deus, que Deus vai encher o teu vaso em nome de Jesus Cristo, que da mesma maneira que o milagre acontecer na sua vida, a sua vida também vai ter transformada, porque nós necessitamos do milagre, mas o maior milagre é a transformação na nossa vida. Deus, ele só muda a situação da nossa vida quando a situação mudar o nosso interior. Por isso que às vezes nós não entendemos o porquê que tais provas não cessam, porquê que tais provas não são dadas as vitórias. Talvez nós não temos enxergado qual que é o motivo de tais provas, qual que é o ensinamento que Deus quer nos trazer através das provas. Porque assim que Deus nos ensinar, assim que nós aprendemos, Deus vai dar um milagre, Deus vai dar a vitória. Por isso creia que assim como Deus fez um milagre na vida dela, Deus vai fazer na nossa, porque ela foi cheia da paz de Deus, cheia do amor de Deus. Assim eu creio. Não só os vasos foram cheios, mas sim o coração, a alma, o espírito dela foi cheio. E Deus, ele é tão justo e tão verdadeiro que ele não faz um milagre na nossa vida sem que haja um esforço da nossa parte. Porque quando os azeites foram cheios, os vasos, ela disse ao profeta que o que aconteceu. E o profeta disse: vai, vende os vasos, paga os teus credores e vive aí do resto. Então, meus irmãos, Deus, ele vai te dar condição para trabalhar. Deus, ele vai te dar condição para lutar pelo teu milagre. Deus, ele não vai somente fazer um milagre acontecer na sua vida, fazer cair do céu um milagre de uma hora para outra, mas Deus, ele vai te dar condição através do seu esforço, através da sua busca. Além de ver o milagre acontecer, agora ela tinha que vender o milagre para que ela fosse próspera, né? Até me coloquei, vender o milagre não, mas trabalhar para o milagre da prosperidade na vida dela, trabalhar para conseguir pagar as suas dívidas, trabalhar para conseguir viver daquele restante que iria ser para a vida dela. Que Deus abençoe a minha e a tua vida, que Deus possa abrir os nossos olhos para a palavra dele, que Deus possa abrir a nossa mente para entender que precisamos nos achegar a cada dia mais perto dele, porque se nós não tivermos um particular com Deus, se nós não tivermos um momento a sós com Deus, onde Deus nos entende, onde nós entendemos a presença de Deus, onde Deus fala conosco e nós falamos sinceramente com Deus, sabe? Sem vãs repetições, como diz a palavra, mas de todo o coração, de toda a alma, com a sinceridade. É isso que nós precisamos para se chegar mais a Deus, sinceridade dentro do nosso coração. Nós precisamos ser mais verdadeiros, nós precisamos apresentar mais a verdade diante de Deus. Às vezes nós prometemos tantas coisas para Deus que nós não vamos cumprir. Por que nós não sejamos sinceros e falamos para Deus aquilo que verdadeiramente nós vamos fazer, aquilo que verdadeiramente nós vamos conseguir, sabe? Ou às vezes não prometemos nada, mas vivamos para tentar agradar a Deus. Então, que nós possamos se achegar mais perto a Deus, trazer o exemplo dessa passagem para as nossas vidas e ter um particular com Deus, sabe? Se achegar no esconderijo do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente possa ser o nosso descanso, né? Mas é necessário se achegar no esconderijo, é necessário se achegar onde Ele habita, é necessário estar com Ele no seu habitat natural. Para isso, nós temos que rasgar o nosso coração, sabe? Se esvaziar de nós mesmos, tirar tudo aquilo que não procede dele e se achegar mais perto dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te livre de todo mal em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, sem igual, te agradeço e te louvo, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, profetizo a tua graça,
o Teu Espírito Santo, o Teu renovo e a Tua bênção sobre os seus filhos. Guarda, Senhor, e livra, Senhor, Pai, de todo mal, Pai. Aonde houver tristeza, Senhor, converta em alegria, em paz, em felicidade, Senhor, em regozijo do Teu Espírito Santo. Manifeste a Tua glória, Pai, em nome de Jesus sobre a vida de cada um, Pai, que sejam todos cheios do Espírito Santo, Pai. Não somente os Teus vasos, mas o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos não receber somente as bênçãos, mas que possamos receber o abençoador, Senhor, vivo, ardendo, queimando dentro do nosso peito. Em nome de Jesus. Seja abençoado, graça e paz. Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus.